Olá, bom dia. Bom dia, meu Mato Grosso. Hoje é uma sexta-feira, iniciamos aqui e agora mais uma edição do nosso A Notícia de Frente. Como sempre, estou aqui cercado por dois profissionais do maior gabarito, dois profissionais de renome nacional no jornalismo. Ao meu lado direito, o professor Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, professor. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, Antero. Bom dia aos telespectadores e telespectadoras da TV Vila Real. E aqui, ao meu lado esquerdo, a nossa enciclopédia, Antero Paes de Barros Neto. Bom dia, Anterinho. Bom dia, Edivaldo. Só pode ser provocação, né? Você vem falar bom dia depois de 4-0 do Operário, né? Não, eu até estou comedido. Mas tá bom. Você está comedido. Está com dó, né? Estou contido, não é comedido? Estou contido. Estou contido. E acho que o Operário vai ser campeão estadual. Tem chance. Acho que o Operário vai ser campeão estadual. O Operário tem um bom treinador, tem um bom esquema de jogo. Claro que o Cuiabá é o favorito, mas o Operário pode ser campeão estadual. Eu acho que o Operário tem condições pode ser campeão estadual. A grande surpresa. Já está na Série D. Já. Não neste ano, no ano que vem. O que é melhor porque dá tempo para preparar. Claro, né? claro. E se chegar na final, se passar pela União, além de estar na Série D no ano que vem, ele estará também na Copa do Brasil no ano que vem. Faz um bom caixa. Não, tem um calendário, né, irmão? Não, passa a ter um calendário faz nacional. Faz um bom caixa, tem um calendário e volta a ser notícia nacional. Pois é. E volta na Berlinda. Agora, o que a gente torce é para que a torcida do Operário volte ao estádio. Muito pouca gente, né? A diretoria do Operário está fazendo um bom trabalho, né? Mas, assim, se bem que nós temos aqui, assim, com todo respeito à TV Centro-América, à TV Globo, mas eles só transmitem jogo de Cuiabá para Cuiabá. E como é que você quer que o torcedor vá para o estádio? Você não tem transporte coletivo, você não tem uma segurança boa. Você não vem de Várzea Grande aqui para assistir o jogo à noite e é um problema. Eu acho que o Operário estará embaladíssimo no ano que vem, porque está sendo feita uma grande reforma no estádio Dito Souza. Aí o Operário vai mandar os jogos lá. Já começou. Então, assim, os jogos lá no Dito Souza, aí vai lotar. Aí vai ser um alçapão. Eu conversei no estádio, quando estava 2-0 para o Operário, eu desci para conversar com o Gilmar Moura, que foi presidente do União. Ele me explicando o seguinte, Antero, o jogo passado do União pagou metade da folha. Quer dizer, o União está levando 5, 7 mil pessoas por partida e isso está pagando por jogo metade da folha deles. Essa realidade precisa voltar a ser vivida por misto e Operário. Eu fui dirigente do misto, quando a gente falava com o jogador, olha, o salário está atrasado, mas segunda-feira nós vamos pagar. Porque vai ser misto e Operário no domingo, vai ter uma boa renda e nós vamos pagar o salário. Verdade. Quer dizer, isso não existe mais. Então, assim, a torcida do Operário está em dívida com a diretoria. E a torcida do Operário é gigantesca. E tem que voltar com força para o Verdão, para a Arena Pantanal. E no ano que vem eu não tenho dúvida, porque lá no Dito Souza, a turma vai a pé, igual o Dutrinha. Dutrinha aqui tem mais pertinho, público porque é pertinho, o Cuiabano vai a pé, etc. A acomodação também é bem menor, né? É, bem menor. Bem menor. Com 3 mil pessoas, o Dutrinha aparece. Com 3 mil pessoas, o Dito Souza vai aparecer muito também. Vai aparecer muito também. E assim, com o público aqui de misto Operário no sábado passado, deu 700 pessoas, 680 do misto, mais 30 do Operário. É uma vergonha. Uma vergonha. Não dá. Uma verdadeira vergonha. Não dá. Ali é para dividir a arquibancada, dividir metade Operário, metade misto. Como antigamente. Como antigamente. Nós provocamos, professor, no Verdão antigo, colocaram uma grade. Uma grade. Foi provocado pela nossa equipe de esporte da Rádio Voz do Oeste. Porque a torcida do Operário ficava à direita de quem entrava no estádio. À direita da cabine. E a do misto à esquerda. E num jogo lá, fizeram um cordão de isolamento, cordão humano, de policiais militares. Evidentemente, para conter a ordem, a borracha comeu, o cacetete comeu. Então nós fizemos uma campanha e foi colocada aquela grade, a grade que tinha no Verdão, foi colocada graças a essa campanha. Falando em Verdão e falando em futebol, eu já falei aqui, mas vou repetir.
como era bom os idos tempos até para a gente trabalhar. Não tinha jogo ruim. Não tinha jogo ruim. Era misto e União. Você falou no União aqui. 25, 27, 30 mil pessoas. Operário e Barra do Garça. Peguei os borderosos para ver. 17, 18, 20 mil pessoas. 20 mil. Dom Bosco e misto, mais de 20 mil. Dom Bosco e Operário, mais de 20 mil. Misto e Operário, 40 mil pessoas no estádio. Eu fui em vários jogos do misto quando eu era criança. Quando eu era criança. Pois é, aí Meu pai foi vice-presidente do misto. Tá certo que a televisão prejudicou um pouco isso, com transmissões diretas dos jogos de fora. E hoje prejudica muito mais com transmissão direta do jogo daqui para cá. Mas e outra coisa, até, nós não tínhamos 150 mil habitantes. Nessa época, nós tínhamos 150 mil habitantes. Pois é. 150, no máximo 200 mil Mas habitantes. Acontece... Entre nós aqui, do lado de cada ponte, e Vaza Grande, Mas 200 acontece mil o seguinte, pessoas. Edivaldo, o Mato Grosso, para mim, a melhor denominação de Mato Grosso, além da denominação do Dr. Garcia Neto, que eu gosto muito, do Estado de Solução, foi a denominação que eu escrevi no meu programa de governo, quando disputei o governo com o Blairo Maggi. Mato Grosso é o lugar onde o Brasil se encontra. E é mesmo. É verdade. Aqui tem paranaense, mineiro, nordestino, maranhense, tem tudo, rio-grandense, gaúcho, catarinense, etc. e tal. O cidadão vinha do Rio Grande do Sul para cá, ele tinha as opções do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Charlozinho, veio para cá. Grêmio, cônsul do Grêmio em Mato Grosso. Opção dele em Mato Grosso, Dom Bosco, por causa da camisa azul. Azul e branco. Né? Beleza. Mas ele vinha para cá, ele não tinha acesso a Grêmio Novo Hamburgo, a Grêmio Juventude, a Grêmio Internacional, a Grêmio nada. Então ele gostava de futebol, ele ouvia lá a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba e ia para o estádio fazer a opção pelo Dom Bosco. Né? Então as pessoas iam para o estádio. Quem gostava de futebol ia para o estádio. Hoje em dia não, você fica em casa, cervejinha, uísque, do jeito que você quiser. Não corre perigo de nada. Não corre perigo de nada, muito mais segurança. Exatamente. E assiste os jogos. É uma tese a ser discutida. Mas isso tirou o público do Estado? Tirou. Não, porque pode ter até tirado. Mas hoje nós temos 1 milhão de pessoas. Nesse 1 milhão, não é possível que todos tenham deixado de gostar de ir ao estádio, de estar presente ao estádio. Mas aí você transmite esse espetáculo que está lá no estádio para Cuiabá mesmo. Isso é um erro. Olha, desculpa, não estou falando aqui porque somos concorrentes da TV Centro-América. Eu falei isso aí quando estava na TV Centro-América. Então, não estou fazendo nenhuma... Eu respeito a TV Centro-América, é uma co-irmã querida, trabalhei lá 12 anos, tenho o maior carinho pela emissora, pelas pessoas e pelas amizades que fiz lá dentro. Mas está errada essa política, gente. Você não vê transmitir Flamengo e Fluminense para o Rio. Você não vê transmitir Corinthians e Santos para São Paulo. Você vê transmitir Misto e Operário para Cuiabá. Está errado. O Operário vai jogar com o União. Transmite o jogo para Cuiabá. Aí o União vai jogar com o Operário. Aí lota lá em Rondonópolis. Um dos motivos. Não transmite o jogo para Rondonópolis. E aqui transmite. É evidente, Edivaldo, que isso aí... A torcida do União, por exemplo, que antes descia para cá, ônibus e mais ônibus e mais ônibus. Vinha gente. Agora está duplicado. A torcida vai ao estádio lá, mas não vai vir aqui. Por quê? Uma dificuldade. Porque vai assistir lá. 2 finados. Tá entendendo? Barretinho e Clóvis se batiam para trazer gente para cá. Pois é. Não é verdade? Lá na Rádio Clube fazia o maior programa. Essa é outra coisa. A falência do rádio AM e a questão das... Por exemplo, hoje eu faço um programa de esportes à noite na Rádio Capital FM, mas não transmitimos futebol. Porque não tem anunciante, simples assim. Então, nenhuma emissora de rádio transmite futebol. Essa é uma deficiência que a gente precisa superar com o apoio do mercado. Agora, não é uma questão até de valorização do rádio, né? O rádio não precisa ser decantado como valorização para fazer futebol. Nada supera o rádio e futebol. Nada supera o rádio e futebol. Nada, Edivaldo. As pesquisas atuais estão mostrando que o rádio é muito forte. Nunca foi fraco. Nunca foi fraco. Nunca foi fraco. Nunca foi fraco. Mas os que pregavam o fim do rádio, não, acabou. As pesquisas atuais mostram que o rádio é muito forte. Não, sim, pelo contrário. Todo mundo achava que com
com eventos e com a chegada de tecnologia, o rádio seria segundo, terceiro plano. Pelo contrário, com a televisão. veio a televisão, o rádio cedeu atores e atrizes, apresentadores para a televisão. O tempo passou, né, veio a internet. Agora a rádio acabou. Agora virou uma bagunça total. Adeus rádio. Pelo contrário. Uma rádio comunitária ganhou o mundo. Sim. Né? O cidadão tem uma rádio comunitária, está na internet, ele está falando para o mundo inteiro. Então fortaleceu o rádio. Isso. E o rádio está mais do que fortalecido. Eu vejo, hoje, daqui a pouco tem o Tribuna, onde o senhor fez seu comentário. Com certeza o senhor encontrou amigos na rua que falaram sobre o seu comentário. Muitos. Né? A Rádio Vila, por exemplo, em 1 ano e pouco que está no ar, audiência total no horário, com informativo. O Antero que tem lá o Jornal da Capital de manhã, então, não tem nada supera o rádio. Mas o bom do rádio com o futebol, era aquela guerra de audiência. A guerra que a gente tinha de audiência, principalmente aqui. Ó. Até a briga que a gente fazia com o Roberto França era boa, né? Hã? Roberto França esculhambava a gente, a equipe A Cuiabana, como se eu não fosse Cuiabano. Ele começou com isso. Aí Edivaldo Ribeiro deu-lhe um cacete e falou assim, eu quero saudar o nosso amigo, o carioca Eduardo Saraiva, da equipe cuiabana. Eu quero saudar o manauara Geraldo Viana, da equipe cuiabana de esporte. Era da equipe dele. Aí o Roberto França, aquele Edivaldo Ribeiro, tem que contar, hein, André? Mas que bom se Bons voltar. tempos, né? Grande Roberto França, um abraço. Se voltar. Que faz falta ao rádio também, Roberto, hein? Faz muita falta, nossa senhora. Muito bom de comunicação. Mas ele mata a saudade do rádio. Fazendo o rádio na TV. Fazendo o resumo do dia, que é o rádio na TV. Rádio na TV. Que, por sinal, é uma linguagem... Roberto França tem que ser estudado, porque ele tem uma linguagem popular incomparável. É verdade. Ele é um baita de um comunicador, uma opinião respeitada, enfim... Literalmente de peso. De peso. Literalmente de peso. 200 quilos. Um abraço para ele. Um abraço. Um abraço para ele. Gosto muito do Roberto. Também. E você falou em 2 finados, né? Eduardo Saraiva e Geraldo Viana. Pois é. O Roberto França foi deputado no mesmo período que meu pai foi deputado. Foi? E eu era criança mesmo, né? E aí ele tinha no gabinete dele um pote assim de balas de hortelã, né? E ele deixava a porta aberta, Antero, entendeu? E eu, criança, ia lá, com licença, ia lá, ele olhava assim, você tá aí de novo? Mas essa cadeira é só para jovens, né, cara? Só para Aí o Lúcio Sorge, de folga, senta um outro jovem. Ele falou que ele era criança quando o Roberto França... Ave Maria! Roberto França... mas era ele mesmo. Entregou a idade do Roberto França. Ele é piquititinho assim, Roberto. Furtava a bala de hortelã. Antero, você que esteve viajando, boa viagem, tenho certeza que tudo correu bem com a graça de Deus. O que é que você traz de novidade pessoal para o programa de hoje, sexta-feira? Olha, eu fiquei assustado com essa viagem. Assustado sim, porque aqui a gente lê as notícias, né? Eu fiquei um dia, e como eu fui ao Senado visitar o senador Tasso Gereissati e alguns amigos da época em que eu fui senador, eu conversei com muita gente no Senado, e muitos jornalistas da minha época são jornalistas ainda hoje. Encontrei com muitos deles, e muitos deles preocupados com essa situação do Brasil. Do presidente que não quer governar, e de nenhuma articulação política. Aí as pessoas falam assim, as pessoas que defendem o Bolsonaro. Não, o que o Senado quer? O que a Câmara quer? Quer articulação e quer a velha política. Articulação é corrupção, né? Articulação é corrupção. Conversar é corrupção. Conversa fiada, gente. A articulação é do parlamento. A atividade parlamentar é para parlamentar. É para conversar, é para dialogar. Claro. Essa é a atividade. Qual o problema do governo conversar? Se alguém propuser alguma coisa não republicana, denuncia. Simples assim. Vamos conversar. Se não fizer uma proposta indecorosa, denuncia. Aí sim, agora falar que conversar é velha política? Pelo amor de Deus. E assim, o Bolsonaro tem que liderar a aprovação desses projetos.
no frigir dos ovos, o Rodrigo Maia está errado, o Supremo Tribunal Federal está errado, porque eles estão batalhando e batalhando de forma unidas, eles estão unidos contra o projeto de Sérgio Moro da prisão em segunda instância. E isso é retirar a impunidade. Aí tá bom. O Bolsonaro, que foi eleito com esse discurso, qual o problema dele pegar o telefone e ligar para o líder dele? Olha, eu gostaria que vocês apoiassem a prisão em segunda instância do Moro. Qual o problema dele dialogar no sentido de reafirmar os compromissos de campanha? Não tem problema nenhum. Isso não é vera política. É assim que se faz política no mundo inteiro. Então, preocupa a situação do governo brasileiro. No dia que o Guedes não foi à Câmara, é o dia que eu estava lá. O Guedes era para ir na Câmara, não foi. Paulo Guedes. Paulo Guedes. E aí teve aquela reação desmedida na Câmara. Convocaram a Câmara aprovou o orçamento impositivo. Significa o engessamento no governo. O filho do Bolsonaro sobe na tribuna e faz um discurso inviabiliza totalmente o teto de gastos. Faz um discurso a favor. A favor do engessamento. Inconsequente administrativamente o discurso. Ah, mas isso aí é coerência. Coerência é coisa nenhuma. Bolsonaro votou isso porque Bolsonaro era do baixo credo. As pessoas veem o baixo clero. As pessoas... Eu fiz um comentário seguinte. Não cabe essa homenagem à ditadura no dia 31 de março. Você colocou isso no Facebook, eu li esse post no programa Opinião. Pois é, eu coloquei isso no Facebook e fui esculhambado. Você deve ter visto lá as opiniões e tal. Eu vi tudo. Pelo menos 40%, 50% das opiniões contrárias a mim. Ah, Antero, se você é da velha política... Não, eu sou da velha política coisa nenhuma. Quando eu era da velha política lá, quando eu era senador, eu fui 12 anos, o Bolsonaro era federal. Nos 12 anos de senador, eu combati a corrupção. Eu não vi Bolsonaro combater. Eu denunciei Zé Dirceu. Eu não vi Bolsonaro denunciar. Eu denunciei o Lula. Eu não vi Bolsonaro denunciar. Eu tirei o Palocci do governo. Eu não vi o Bolsonaro se manifestar. Então, eu combati a corrupção naquela época. Naquela época, nós tiramos Jader Barbalho do Senado. Eu não vi o Bolsonaro dar um pio. Nós tiramos Antônio Carlos Magalhães do Senado. Eu não vi Bolsonaro falar nada. Nós tiramos José Roberto Arruda do Senado. Eu não vi Bolsonaro falar nada. Então não é que essa conversa de combate à corrupção, eu fiz isso a vida inteira. Eu fiz isso a vida inteira. Não vem com essa conversa de que se o Bolsonaro for lá falar com o Rodrigo Maia, vai tirar pedaço. E isso é a velha política. Não é, não. Ele tem que dizer lá para o Rodrigo Maia, vim aqui pedir apoio para o voto da segunda instância, que quem cometeu o crime vá preso. E se alguém propuser alguma coisa indecente para ele, denuncie. Edivaldo, eu fui 12 anos congressista. Eu sei disso. Eu não recebi nenhuma cantada. Eu não recebi. Porque porco sabe da fuça. Eu nunca foi ninguém visitar meu gabinete para, olha, vir aqui, viver uma emenda, vem ver um negócio, etc. Tal. Ao contrário. As pessoas falavam assim, pô, Antero, você não gosta de dinheiro, você botou emenda para a universidade, ninguém vai pedir propina na universidade. Eu desafio. Não tem prefeito, não tem empreiteiro desse país que diga que eu pedi dinheiro de emenda. Que eu colocava tudo... recebido dinheiro de emenda. Ou que tenha pedido ou recebido. É uma bobagem. Sim. Então, e tem 30% do Congresso brasileiro que é honesto. Tasso Gereissati. E assim, e o Congresso quer que dê certo. Precisa acabar com essa brincadeira de que as pessoas não querem que dê certo o governo Bolsonaro. Mentira! Por exemplo, eu fiz a crítica ao Bolsonaro. Eu vi. Eu votei no Bolsonaro. Eu estou dizendo aqui, sim, publicamente. Primeiro turno, Ciro, segundo turno, Bolsonaro. Quem mais denunciou o PT não ia votar no PT. Eu votei no Bolsonaro. Eu também votei no Bolsonaro. Eu quero que dê certo. Preciso o Guedes dar certo, preciso o Moro dar certo, preciso o Bolsonaro dar certo, mas preciso acertar o Ministério da Educação. Você sabe que está ruim. Muito ruim. Precisa acertar o Ministério das Relações Exteriores. Bolsonaro vai no Chile e elogia a ditadura do Pinochet. Verdade. Foi no Chile elogiar, vai no Paraguai, elogia a ditadura do Stroessner.
Ele tem que entender o seguinte, uma coisa é o capitão, uma coisa é o direitista capitão que apoia a ditadura. Eu não sou contra só a ditadura do Maduro. Eu sou contra a ditadura do Maduro, eu sou contra a ditadura de Cuba, eu sou contra a falta de liberdade e sou contra a ditadura brasileira, gente. Eu vou mostrar 3 exemplos de Mato Grosso. Eu tenho um parente, meio longe, que foi preso e torturado pela ditadura aqui. Médico renomadíssimo em Cuiabá. Agrícola Paz de Barros. Que mal ele podia fazer ao país? Nenhum. Homem de bem, homenageado pela sua cidade. Nós tivemos amizade com 2 pessoas espetaculares. Benedito Santana da Silva Freire. Foi preso pela ditadura, gente. Que mal que Silva Freire fez. A poesia dele. Nós tivemos o professor José Aníbal de Souza Buré preso. Nós tivemos o Carlos Bezerra preso. Qual o perigo que o Carlos Bezerra representa? O Carlos Bezerra pode representar perigo. Ele é acusado de desvio, não sei o que, prende. Se ele desviar dinheiro público, prende. Uhum. Mas falar que Carlos Bezerra é comunista, que era ameaça de pegar em arma, isso é brincadeira, cara. Essa época passou. Até hoje tem mães que não sabem onde estão seus filhos. Não dá para homenagear a ditadura. Como não dá para homenagear também os erros que a esquerda cometeu. O Brasil vivenciou a anistia, nossa geração viveu a anistia. Nós lutamos pela anistia. O Brasil já se perdoou mutuamente. Não tem por que reavivar essa pauta do revanchismo. Esse ranço já foi. Né? Esse ranço já foi, acabou. Os generais do governo Bolsonaro estão contra isso. Isso não serve para ninguém, nem para as Forças Armadas, nem para o capitão e nem para a democracia brasileira. Mas eu acho que está tendo uma flexibilidade. Ontem, depois de que a Bolsa caiu mais de 3 pontos... O dólar foi para mais de 4 reais. O Paulo Guedes foi até o Rodrigo Maia. Almoçou com o Rodrigo Maia. Na casa do Rodrigo Maia. Na casa do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Os dois na saída falaram maravilhas. O Paulo Guedes vai quarta-feira o Rodrigo Maia Câmara sempre quis a reforma da Previdência. Exatamente. Aí eles elegem o Rodrigo de inimigo. O Rodrigo está errado na questão do pacote anticrime do Moro. Mas na reforma da Previdência ele sempre quis. Mas o plenário pode modificar tudo isso, né? O plenário da Câmara pode modificar tudo isso. Não, que pode modificar pode, né, Edivaldo? Agora, assim, vai modificar mais à medida que o Bolsonaro fala assim, eu já fiz minha parte e não tenho nada a ver com isso. Para mim, tanto faz se aprovar ou não. Para você, tanto faz. Porque, assim, a reforma da Previdência, que eu defendo que aprove. Também. A reforma que o Bolsonaro mandou. Só que, assim, a reforma da Previdência, ela tira direitos. Esse negócio aqui não vai tirar direitos? Vai. Alguém vai perder. Né? Mas os que já estão têm as suas garantias. É verdade. Os que já estão têm as suas garantias. Mas, mesmo assim, vão passar a contribuir de 11% para 14%. Vão aumentar 3%. E 3% no orçamento de um idoso pesa no remédio, pesa em muita coisa. Entendeu? Certeza. Então, assim, eu acho que é preciso pacificar o país. O Rodrigo Maia ontem se encontrou não só com o Paulo Guedes, como também com o Sérgio Moro. Falou que vai colocar para votar. Tomara que ele se sintonize com a nação, o Rodrigo Maia, que ele está errado na questão do pacote do Moro. E está certo de defender a Previdência e está certo de cobrar do Bolsonaro, para ele, Bolsonaro, botar a cara defendendo a Previdência. E não falar que para mim tanto faz apoiar a Previdência. A sensação que ele... Porque senão fica assim, eu que vou votar com o projeto que ele mandou, eu tenho que me expor e defender o projeto. E ele fala que não é problema dele, que por ele tanto faz, fazer ou não. Então deixa sem fazer. Deixar sem fazer é inviabilizar o Brasil. Não, ele solta o foguete e corre atrás da vareta. Esse é que é o grande problema. Soltou o foguete e corre atrás da vareta. É bem isso. A pauta tem que ser o Brasil, né? O futuro do Brasil. O que você tem de novidades de 24 horas atrás? De 24 horas repercutiu muito forte ontem, o programa de ontem, né, Edivaldo? Com relação àqueles 14... Realmente repercutiu. Aqueles 14 milhões de reais que foram encontrados dentro de um motel, que é Caixa 2 e supostamente elegeu um deputado federal aí. Isso repercutiu muito e repercutiu também exatamente isso, esse engessamento aí do orçamento da União, dando apenas 3% para o Bolsonaro desse orçamento, né?
essa PEC vai para o Senado, né, tem que passar no Senado ainda, mas definitivamente essa falta de governabilidade do governo Bolsonaro incomoda muito. Não se tem um padrão de governança que nos dê uma esperança positiva, vamos dizer assim, no atual cenário que se encontra o país hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, também essa falta de diálogo e de traquejo político por parte do presidente da República, né, que ainda não tirou a farda de capitão e não assumiu a farda de presidente da República, de chefe de Estado, também é algo que preocupa bastante. Eu espero que ainda nessa fase de transição de governo, né, que tecnicamente é isso, ele possa se reencontrar, né, assim como possa também dar condições para que o Paulo Guedes coloque em prática, fazendo um alinhamento com o Congresso, com o Rodrigo Maia, aquilo que foi prometido em campanha. Definitivamente, até porque o Paulo Guedes já disse que se a reforma da Previdência não for aprovada e for reconhecida uma dívida de 700 ou 800 milhões de reais dos estados, ele cai fora, né? Então isso aí tem que ser discutido no Congresso, senão complica a situação do Jair Bolsonaro. Também não é qualquer coisa, eu não brinco mais, né? Pois é. Se tirarem meu ele picolé, não quer ficar eu não lá de brinco marionete, mais. né? É o que eu quero dizer. Vai ter que dialogar, conversar, convencer, para poder depois tomar decisões. Né? O clima é totalmente favorável às reformas. Era. Realmente era. Era. Agora entornou um pouco o caldo. Só tem um ponto naquele post seu, inclusive eu falei no programa, eu tomei a liberdade de ler o post, né? Concordo com 99% do que o Antero escreveu, só tem um ponto que eu discordei e falei isso no programa, que é com relação à afirmação que você fala que o governo Bolsonaro definitivamente acabou. Eu acho muito forte isso. Não, né? não é esse o texto. Você não colocou isso? Está bem no início do texto isso. Conversei com muitos parlamentares e imprensa em Brasília. Isso, Eles acham que o governo acabou. Desculpa, eu entendi que você... Eu até acho assim, eu interpretei... que o governo está perto de acabar. Mas eu acho que o governo tem uma capacidade de reação Sim, extraordinária. esse é o meu raciocínio. O encontro de ontem do Rodrigo Maia com o Guedes e com o negócio reoxigena o governo. Claro. Reoxigena o governo. Uma atitude do Bolsonaro... Agora, o problema do Bolsonaro é o seguinte, ele conseguirá controlar os filhos? Nós vivemos uma monarquia? Familiocracia? A familiocracia tem o direito de mandar? O Carlinhos Bolsonaro tem o direito de opinar em tudo? O Bolsonaro viajou, ele foi para o Palácio do Planalto e aí a imprensa divulgou que ele foi espionar o Mourão. Para aí, pô. Que isso? Para aí, mais nível, né, cara, dessas relações. Sem dúvida. Essas coisas, se não mudar isso, vai ter problema. Olha, Haroldo, na minha época do Senado, o Flávio Bolsonaro estava no Conselho de Ética do Senado. Pelo menos você provocaria isso, né? Eu, Heloísa, Helena, outras pessoas lá. No mínimo, tem que dar explicações daquilo. Daquela questão do motorista, da rachadinha, de não sei o quê, etc. Então, assim, ninguém votou no Eduardo Bolsonaro. Foi ter uma audiência com o presidente dos Estados Unidos. Quem estava atrás? O chefe das relações exteriores dos Estados Unidos sai da sala. O filho do Jair Bolsonaro não sai. Isso é falta de educação, cara. Isso não existe na diplomacia mundial. Quer dizer, os diplomatas estão boquiabertos. Ele botou um imbecil lá no Ministério das Relações Exteriores. Um cara para defender ideologias. Tem que defender negócio. Claro. Essa brincadeira nossa com a China... Porque assim, quando ele vai lá e faz o que fez para os Estados Unidos, sem nenhuma reciprocidade, não precisa mais nada de passaporte, não precisa mais pedir visto, pode entrar no Brasil à vontade, os americanos são bem-vindos, E também outras coisas na área da economia. Quem mais compra do Brasil? A China. O segundo mercado que mais compra do Brasil, o mercado árabe. E tem um outro terceiro mercado que mais compra do Brasil. O quarto é o americano. Nós temos que ver negócio. Não pense que os americanos vão se apiedar da gente, não. O americano faz negócio duro. Para ganhar. Faz negócio para ganhar dinheiro. Sem dúvida. É país capitalista. O americano, comercialmente falando, é judeu. Não aceitou o parcelamento da dívida. Judeu. Eu cantei aqui no programa, falei, eu acho muito difícil o Bank of America fazer esse alongamento da dívida para poder pagar lá na frente. Não, banqueiro... Entendeu? Pois é, também, né? Também, um banco americano, Sim. um banco da América. Mas vamos chegar ainda nesse comentário.
Qual é o seu destaque, professor? Destaque exatamente, a Assembleia Legislativa acabou aprovando esse empréstimo aí de 300 e poucos milhões de dólares, né? Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o governo, né? Qual a repercussão disso e de que forma isso vai ser aplicado? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. E o seu, Otero? O meu é que, como a gente previa, em abril seria julgado o mandato da senadora Selma e o Tribunal Regional Eleitoral já marcou para a próxima terça-feira o início da sessão que pode culminar na cassação da senadora Selma Arruda. A gente vai comentar os detalhes. Esse é o seu destaque. Sobre isso. Vamos para o intervalo comercial bem rápido e a gente volta. Pois muito bem, voltamos com o nosso A Notícia de Frente. O nosso Elegância da Notícia tem um recado para você. Novidade, emoção, tecnologia é NET. E só quem é NET tem a banda larga líder em ultra velocidade. E essa banda larga agora tem uma novidade para você. É o Wi-Fi Plus, um super Wi-Fi com muito mais sinal pela casa. O Wi-Fi Plus é um Wi-Fi mais potente, com mais alcance, com conexão muito mais rápida. O Wi-Fi Plus chega onde o Wi-Fi comum não chega. E a emoção de ter internet onde você precisa, para ver redes sociais, notícias, vídeos, filmes e até séries, onde você quiser. Porque banda larga tem que ter novidade, emoção e tecnologia. Banda larga é NET. Ligue 4004-4910. Acesse net.com.br ou vá até uma loja Claro. Falou Lúcio Sorge, o nosso Elegância da Notícia. Sabia, Terim, que agora, depois desse merchan, o fã-clube, as Lucetes, estão todas unidas aí na net, no merchan do Elegância da Notícia. É bala. Não tem... Menino bom. Não há distância que nos separe, né? Não há distância. Olha, gente, vamos correr com o programa. Antes, eu queria abraçar a todos aqueles que conosco trabalharam durante toda a semana. Começo com esse brilhante cinegrafista, Gerson Pimentel, aqui embaixo. Paciencioso, cuidadoso, esmerado naquilo que faz. Lá em cima, Celso Gonçalves, Odílio Martins, Pichote, Pelezinho, quem mais que podia estar lá em cima? Freitas, está todo mundo empenhado nisso aí, com a produção da nossa Ariela Nunes, nas horas vagas é a nossa cuidadora de idosos, né? Tem tempo para cuidar dessa rapaziada toda, menos de Haroldo e Lúcio, né? Mais com Antero e de volta aqui. E com a supervisão, com a direção de jornalismo do nosso querido Davi César, o David Cisa. E o deputado pelo PSDB de Mato Grosso, Wilson Santos, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre esse empréstimo milionário do governo do Estado. Vamos ouvi-lo na entrevista com o Lúcio e com a Nayara. Deputado, qual é o ponto central aí pelo fato do senhor ter se manifestado e votado contra a concessão desse empréstimo ao governo de Mato Grosso? O que é que está errado na avaliação do senhor? Bom, primeiro é a diferença de um governador para um estadista. O governador Mauro Mendes está olhando só a gestão dele. Com esse novo empréstimo, ele vai fazer economia só durante o governo dele. E vai deixar uma dívida para os próximos 4 governadores que sucedê-lo. Joga a bola para frente. Aliás, até mais 2038. ou menos, mais ou menos como os últimos governadores também fizeram, não é, deputado? Não, do Dante não. O Dante teve muito mais consequência. O Dante fez vamos falar aí de Pedro Taques e Silval Barbosa. Resumir aí. Não, o Pedro eu acho que não fez empréstimo, não lembro. Mas deixou muita conta. Então a diferença, Lúcio, básica é de um governador para um estadista. A economia de 729 milhões que o governo Mauro Mendes diz, essa economia só acontecerá durante a gestão do Mauro Mendes. Os outros 4 governadores que sucederem o Mauro
não terão nenhum real de economia e sobrarão apenas o pagamento dessas dívidas. Agora, deputado, o senhor deve ter questionado a base ali do governo sobre isso. Qual que foi a resposta dessa dívida que vai se arrastar para outras gestões? Foi bom. Nayara, essa dívida vai até 2038. Até lá, Lúcio, você já vai ter mais de 120 anos de idade. Né? Dorileu, uns 400 anos. Quais são os pontos que nós questionamos? Tá? Primeiro ponto que a gente questiona. O projeto foi mal elaborado. Tem um monte de furo. Ele pede 332 milhões e 610 mil dólares e lá na outra página ele fala que é 250 milhões. Então, nós não sabemos se é 332 milhões ou se é 250 milhões. Há uma dúvida. Segundo, ele fala que tem que ter também um investimento na sustentabilidade ambiental. Aí você vai ver o projeto e em nenhum lugar fala em sustentabilidade ambiental. Terceiro ponto, o secretário Galo foi anteontem à Assembleia e ele não sabe sequer a origem dessa dívida. Ele acha que essa dívida foi feita para colocar dinheiro nas obras da Copa. Não tem nada a ver com a obra da Copa. Isso começa lá atrás, em 1997, quando o Estado renegocia as dívidas com a União. E terceiro, o secretário Galo foi muito honesto. Renegociaram as dívidas com a União lá atrás, em 97, aí depois Éder de Moraes, no governo Silval Barbosa, achou que era bom dolarizar. Dolarizou. É isso? Estava 2,04 dólar, hoje está 4. E agora parece que ele está dando lição no atual governador, é isso? Está danado, está impossível. E outro aspecto, Lúcio, é que o secretário Galo foi muito honesto e disse que esta troca do Banco da América pelo BIRD vai implicar em mais quase 400 milhões de reais de novas dívidas para Mato Grosso, que vai haver um acréscimo de mais ou menos 90 milhões de dólares nessa troca do Banco of America para o BIRD. A vantagem aí é que vai nesse novo empréstimo aí, teria ali um controle sobre a variação do dólar, não é isso? Também não tem. Eles trabalham com uma taxa média de 3,61 de juros ao ano e não há aquilo que nós chamamos de hedge cambial. Eles não fizeram hedge cambial. Então vai ser a variação da época. E basicamente, por que eu sou contra? Eu sou contra porque tudo na vida tem um momento. Vai valer então o dólar do dia, não tem? Do dia, exatamente. Não tem nenhuma segurança aí. Lúcio e Nayara, hoje não está bom para comprar dólar, hoje está bom para vender dólar. Então, o que eu disse? Governo Mauro, pague a parcela de março, que já vai pagar, pague a de setembro, são 2 por ano. Quem sabe no ano que vem, com um dólar mais barato, a negociação fique melhor para o Estado. O senhor e o deputado Lúdio Cabral, do PT, o senhor do PSDB, se manifestando aí contrários a esse pedido de empréstimo do governador Mauro Mendes. E a pergunta é a seguinte, em 2020, pode ocorrer aí uma aliança até aqui considerada improvável entre o petista Lúdio Cabral e o tucano Wilson Santos para a sucessão de Emanuel Pinheiro? Esse sorriso largo aí é uma confirmação de que não se descarta isso ou não? Lúcio, se surgir, fica forte a chapa, hein? Não fica fraca não, hein? O sorriso longo aí é para poder pensar um pouco, é isso? Não é. É porque eu e o Lúdio nunca tratamos desse assunto, mas sem dúvida são 2 lideranças importantes. Tem muito serviço prestado à cidade. Se essa aliança se confirmar, é uma aliança forte, poderosa. O senhor diz aí, se ela se confirmar, quer dizer que está sendo conversado. Não, nunca foi tratado esse assunto. Eu já reuni com o Lúdio, já almocei com o Lúdio lá na peixaria Ocada do CPA e tratamos da nossa postura em relação Mas a partir de agora, ao governo que Mauro Lúcio Mendes, levantou, né? pode ser conversado. Agora é claro que quem gosta da política, está no dia a dia, esse assunto pode vir a ser discutido. É uma possibilidade que existe, mas até agora nós não tratamos. Você é o grande culpido desta. Pois é, se for, né, Lúcio? Você que vai levar um ônus dessa chapa. A culpa é minha, Mas, só para a gente encerrar, ainda falando de eleições de 2020, o senhor pensou aí na sucessão de Emanuel Pinheiro de voltar a disputar a prefeitura? Não, eu não tenho interesse. Da minha parte, não. Agora, é claro que como deputado estadual, a minha principal base eleitoral, fui prefeito com muita honra dessa cidade por 2 mandatos, é claro que eu vou participar da sucessão ano que vem. Não necessariamente como candidato, mas eu defendo que o PSDB
tenha candidatura própria, participe desse assunto. Quem, por exemplo? Nós temos grandes nomes, o ex-vereador Paulo Borges Júnior é um grande nome, o médico Ricardo Saad é um grande nome, o Ciel Tavares é um grande nome, nós temos o próprio Avalone, é um bom nome, é deputado estadual, com base em Cuiabá, candidato é o que não falta ao PSDB. E aí, a teoria do Wilson, do empréstimo está sacramentado. Ele só acha que o Mauro leva vantagem porque passa o governo dele sem ter problemas e vai deixar pepino para frente. Ele tem razão nisso, Antero. Exatamente. E é o tema de comentário do professor Haroldo Arruda Júnior. Eu vou fazer o contraponto, né, ao pensamento do Wilson Santos, né, até porque eu acho que ele é excelente professor de história, foi meu professor de história, né, mas esse raciocínio dele em determinados pontos não tem consistência. Eu vou explicar por quê. Imagine você que está nos assistindo, que você tem uma dívida de cartão de crédito, ok? Você tem uma receita que até pouco tempo atrás, Antero, você dava conta de pagar. Tá? Só que por um motivo ou outro, você ficou desempregado, você não conseguiu mais receita suficiente para pagar essa dívida. O que você vai fazer? Você vai ficar quieto e vai esperar a operadora continuar te cobrando 100, 200, 300, 400% em cima da parcela do cartão? Não. Você vai ligar na operadora e vai falar assim, olha, eu quero fazer um alongamento da minha dívida. Eu quero tentar encaixar a minha dívida dentro das condições que eu tenho para poder pagar esse cartão a um juro menor. É exatamente isso que o governo está fazendo. O governo do Estado do Mato Grosso não tem fluidez, não tem fluxo de caixa para poder fazer movimentar o Estado. É óbvio que a longo prazo, você pegar uma dívida de 4 anos e passar para 20 anos, é óbvio que ela vai aumentar. Ela vai aumentar, só que o governo vai ganhar fluidez, vai ganhar oxigênio de caixa, vai poder pegar esse dinheiro e investir na saúde, na educação, pagar fornecedores, fazer o Estado movimentar. E outra, vai fazer economia, vai sair de um juros de 5% para um juros de 3,5%. É simples assim, está entendendo? Quer dizer, a opção do governador, a opção da gestão é exatamente essa. Você quer que o Estado pare ou você quer que o Estado continue? Para o Estado continuar, é preciso ter grana. Sem ter dinheiro, o Estado não continua. Fornecedor nenhum vai continuar com obra nenhuma se não receber. E o Estado está quebrado. Ponto 2, essa dívida não é do governo Mauro Mendes, essa dívida é do governo Silval Barbosa. Né, que o governo Mauro Mendes está tentando fazer um ajuste dentro dessa dívida, capitalizando o Estado, né, para poder fazer a coisa andar. Ah, mas vai deixar a dívida para próximos governadores. Essa dívida vai ficar para próximas gestões, mas vai ter um Estado muito mais arrumado e equilibrado do que ele recebeu. Muito mais equilibrado do que ele recebeu. E é isso que o governo está fazendo. O caminho é difícil, é cheio de pedras, mas é o caminho mais lógico que tem para se fazer, porque não dá para ficar pagando juros dessa forma. Agora, o que o governo precisa fazer? Precisa pegar o valor do empréstimo, que já foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, ok, vai passar na CCJ, se passar, ótimo, e a partir desse empréstimo, pagar definitivamente essa dívida do Bank of America. Pagou, acabou com os juros de 5%, entra no juro de 3,5% e faz o Estado funcionar, vai pagar servidor, vai pagar RGA e vai fazer a coisa andar e vai se capitalizar para fazer com que o Estado produza mais, venda mais, tenha mais dinheiro para poder enfrentar as suas despesas nos próximos anos. Eu, particularmente, acho que é uma saída inteligente do governo, né? Eu acho que o caminho é esse e, é claro, quem que votou contra? 17 votaram a favor dos deputados e 3 votaram contra e não poderia ser diferente. Barranco votou contra. Lúdio votou contra e Wilson Santos votou contra. Eu não esperaria um comportamento diferente dos 3. Enfim. Eu esperava do Wilson. Porque o Wilson foi gestor, o Wilson foi prefeito. O Wilson sabe que o correto era... E candidato a governador. E candidato a governador. O Wilson sabe que o correto era apoiar o empréstimo. Claro. Porque, veja bem, tudo isso que o Haroldo falou é verdade. O que o Wilson falou também é verdade. Você tem uma dívida de 4 anos. Você alonga essa dívida para 20, é evidente que você vai pagar mais. Sim. Então, você vai pagar ao longo de 20 anos mais 400 milhões de reais do que você pagaria se deixasse a dívida assim. Mas a dívida represada agora, ela represada agora, se tivesse que continuar pagando, o Estado ia continuar com dificuldade de ter dinheiro para investimento, com dificuldade de pagar servidor, com dificuldade de RGA, com dificuldade de sinalizar uma política de crescimento do Estado. Exato. Essa dívida, sendo, ainda que seja neste primeiro momento, amortizada para o governo,
gerando uma economia de 700 milhões, isso vai facilitar o ajuste fiscal que o governo propôs. O Wilson falou assim, não sei se Pedro Taques fez, sabe sim. Pedro Taques propôs a mesma coisa. E ele era líder do governo Pedro Taques. Pedro Taques propôs, através do mesmo secretário, a mesma coisa. E por que é que o Banco Mundial não aceitou? E você não ouviu um pio do Wilson quando o Pedro Taques propôs, certo? Não, quieto. Porque a amnésia parcial. Por que o Banco Mundial não aceitou a proposta do Pedro e aceitou a do Mauro? Porque a do Mauro veio depois de um programa de ajuste fiscal. O Pacto Mato Grosso. Ou seja, o Estado vai deixar de ser perdulário, de ser gastador, de ser irresponsável, vai gastar corretamente os seus recursos, vai selecionar os gastos públicos. Aí, analisando isso, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Mundial deram um aval à operação. Só por isso que saiu. Este mesmo empréstimo foi tentado sob as bênçãos do Wilson Santos. Sob as bênçãos, porque ele era o líder do governo Pedro Taques. Então, foi tentado e não foi conseguido. É igual a história do macaco. Eu tento pegar a banana, agora não consegui, a banana está podre. Né? O crédito está podre. Negativo. Então, assim, eu acho que o governo fez absolutamente correto. Acho que a Assembleia deu um exemplo de compreender a necessidade de Mato Grosso. E o que o Estado precisa é o seguinte, é retomar a sua vocação desenvolvimentista. Exatamente. É ter um Estado que não governe só para atender as despesas internas. Só para custeio, só para poderes, só para servidor. Exato. É para ter uma relação respeitosa com o servidor, respeitosa com os poderes, para ter o custeio necessário para selecionar bem os gastos públicos e para desenvolver. É isso que o Estado precisa, de desenvolvimento. Nesse sentido, quem deu a boa declaração do governo foi o empresário Mauro Carvalho, Gilmar. Mauro Carvalho deu uma declaração muito importante nesse sentido. Eu tenho que chamar um intervalo comercial. O senhor fechou? Fechei. Fechou? É isso aí. Tenho 3 notícias de ontem aqui. Tá? Acho que tudo aquilo que você analisou no início do nosso programa. Marcelo Freitas, do PSL, decisão de ontem. Marcelo Freitas, do PSL, será o relator da reforma da Previdência na CCJ. Já mostra pelo menos um pouco de força. Já é bom o governo botar na cara, para defender. O partido do governo ajudando a defender. É isso aquilo que você disse aí, que houve um titubeio na Câmara. Há uma recuperação aqui. Senado vai alterar a PEC do orçamento. Senado vai alterar a PEC do orçamento e a peça terá que voltar à Câmara. A discussão volta à Câmara. É muito bom, porque senão engessa o governo. Engessa, você mandou o filho do Bolsonaro subir lá para aplaudir uma medida dessa. Tem que ser no mínimo equilibrado. É um estúpido. Mas tudo isso é porque o diálogo começou. Ótimo, é um bom sinal. Sim, é o que resolve, né? É o que resolve. O diálogo começou. E para nós aqui uma notícia boa, porque a Norte-Sul será reiniciada, a ferrovia Norte-Sul, que fala bem de perto ao Araguaia, nosso Araguaia, com um lance de 2 bilhões e 700 no leilão de ontem. Ela foi adquirida, né, foi da Rumo. A Rumo é que vai dar rumo para Norte-Sul. E para os dois que estão aqui, a Norte-Sul vem para o Araguaia. Nós está ali, podia ser um entroncamento ferroviário da FICO, que nós estamos lutando para ter, que é a ferrovia do Grão, aqui para Lucas. Poderíamos ter um braço da ferrovia que está em Rondonópolis, você está em Alto Taquari, pode descer por ali, está pertinho, seria mais um intercâmbio, e aquela ferrovia que o ex-deputado Riva discutiu muito, que era a ferrovia do Araguaia, entrando ali no Vale do Araguaia e indo até o Pará. Essa vai sair também, isso já anunciaram também. Ou seja, começou o governo Bolsonaro, não acabou, hein? Não acabou. Alternativas, inclusive, de logística. Tudo isso preparado para o crescimento, para o desenvolvimento. Uma boa notícia, né? Vamos para o intervalo e a gente volta. Pois muito bem, voltamos com o nosso
a notícia de frente desta sexta-feira. A ex-primeira-dama do Estado, ex-deputada estadual, ex-deputada federal também, Teté Bezerra, confirmou que deixa a presidência da Embratur. Presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, Teté Bezerra, entregou ontem, quinta-feira, o cargo para o ministro do Turismo, Marcelo Alves Antônio, do PSL. A dona Teté, ela realmente serpenteou, né, em vários cargos, tanto aqui no nosso estado, como em nível federal também. Essa presidência da Embratur é uma indicação de quem? Como do governo, do governo, ministro do Turismo. Ministro do Turismo. E aqui ela foi Ela é subordinada ao ministro do Turismo. É uma indicação. Então, aqui também, né? Na época da Copa era tudo turismo. A declaração dela é correta, só que assim, com 3 meses atrasada, né? A declaração. Eu não devia aceitar, né? Eu não devia ter aceito. É preciso que haja uma sinergia absoluta entre o Ministério do Turismo e a Embratur. Por isso estou encaminhando o pedido de demissão. Não, tem que encaminhar isso no segundo dia do governo Bolsonaro, né? E não ficar 90 dias no governo Bolsonaro, né? Pois é. Quer dizer, são coisas, né, da nova política. Falando em hoje, às 2h da tarde, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, e o secretário municipal de Saúde, Luiz Antônio Poça de Carvalho, se reúnem para buscar soluções para a Santa Casa de Misericórdia. Ontem, 2 novos diretores do Hospital Filantrópico foram à sede do Ministério Público Estadual. Vamos conferir e depois dessa matéria eu tenho novidades com relação à Santa Casa. O Ministério Público Estadual solicitou a presença dos novos diretores da Santa Casa porque o MPE está preocupado com a suspensão de atendimentos a pacientes do SUS no Hospital Filantrópico. A Santa Casa é uma instituição filantrópica, mas ela sobrevive praticamente 90% dos seus recursos com a verba do SUS. E ela é a porta de entrada, não só aqui dos casos de Cuiabá e Várzea Grande, mas de todo o estado. Ali se faz cirurgias, fazem tratamentos de longo prazo, principalmente até de crianças, a nefrologia, câncer. Então a Santa Casa fechar é um caos para a saúde de Mato Grosso. Hoje ainda há 411 pacientes adultos com câncer sendo tratados na Santa Casa de Cuiabá. Juridicamente, o doutor Alexandre Gredes, que é o promotor de Cidadania e Saúde, tem 7 medidas lá em relação à Santa Casa para se tentar resolver o problema. Mas, infelizmente, chegou a um ponto que não houve o tempo suficiente para ter uma resolução. Mas nós temos um problema crônico ali na Santa Casa. Sempre se grita ou manda mais dinheiro ou fecha a Santa Casa. Infelizmente, a Santa Casa tem um problema de gestão, algumas distorções que precisam ser vistas. No comunicado público pregado na porta da Santa Casa, a nova direção do hospital diz não atende novos pacientes do SUS desde o dia 11 devido aos atrasos de repasses financeiros da Prefeitura de Cuiabá. Já o secretário de Saúde da capital nega qualquer dívida por parte do município. Nós nomeamos gestor na Santa Casa anterior? Não. Nós escolhemos o anterior a esse gestor? Não. O município, ao contrário, até empréstimo fez financeiro para a Santa Casa por diversas vezes para poder ela manter as portas abertas. Se ela não teve capacidade de autogestão, se ela teve desvio, se ela teve alguma outra coisa, não sei, aquilatar, quem vai aquilatar isso, a controladoria já nos notificou que a Defaz está fazendo um levantamento de investigação lá. Isso vai aparecer. Já quem é o responsável por tudo isso. O deputado estadual Valdir Barranco, do PT, diz que cobrará investigação de órgãos fiscalizadores sobre uma denúncia que ele recebeu, de que à noite pessoas estão tirando documentos e computadores da Santa Casa de Cuiabá. O novo presidente do hospital nega. Desde que nós entramos lá, nós lacramos o hospital, colocamos... Isso é infundado isso, não tem isso, não existe isso. Por que vai tirar, né, documentos? Nós não estamos sabendo disso na capital, nenhuma informação. A nova direção da Santa Casa de Cuiabá contratou o gerente Pedro Luiz Cirino para ajudar a instituição a elaborar 2 planos de ações exigidos pelo Ministério da Saúde.
Um plano é para quitar as dívidas totais de 100 milhões de reais, dos quais 9 milhões se referem a 6 meses de salários não pagos a 800 trabalhadores. O outro plano é para evitar novos endividamentos do hospital. Nós já fizemos uma economia de quase 200 e poucos mil. Ninguém vê isso, né? Já solicitamos auditorias, trouxemos pessoas, diminuímos pessoal, diminuímos gratificação, diminuímos todos os que eles dizem ser altos salários. A Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que é uma instituição filantrópica, ou seja, não é nem privada ou pública, poderia ser encampada pelo governo de Mato Grosso ou pelo governo federal. Mas existe um impeditivo para isso. Em Cuiabá, a saúde pública tem gestão plena, ou seja, quem manda no SUS é a prefeitura da capital. Pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, nós temos a gestão plena da cidade de Cuiabá. Então, se Cuiabá quer manter a gestão plena, que isso lhe traz autonomia na administração, quem tem que intervir na Santa Casa é a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Nesse momento está tendo uma reunião com o doutor Edmilson, que é o procurador da Cidadania e da Saúde, tentando fazer uma gestão ali, se chegam a um meio termo nesse sentido de resolver essa situação tão grave. Então o doutor Edmilson é um especialista da área, já participou de audiências públicas e está reunido ali com as autoridades ligadas à saúde para ver se chega num consenso e que se resolva isso rapidamente, porque a população não pode esperar e existem tratamentos ali seríssimos de câncer, de nefrologia infantil e isso pode causar mortes pela falta do serviço. Isso é gravíssimo. A prefeitura abriria a mão dessa gestão plena para que esses outros entes federados assumissem a Santa Casa? Lógico que sim, é isso que o Manuel está buscando. Já foi ao ministro 3 vezes para poder tentar a gente fazer um esforço tripartite para poder a gente fazer a Santa Casa funcionar. O Estado pode indicar o gestor, pode fazer o que quiser, não há problema nenhum. Eu estou tentando costurar, os médicos vieram nos procurar, os funcionários vieram nos procurar e todos eles não confiam na continuidade da diretoria que está lá. A Câmara de Vereadores de Cuiabá quer uma intervenção da Prefeitura na Santa Casa. A nova direção do hospital se posiciona. Eles deveriam colocar pessoas dele lá conosco que investigassem um ano. Eu já fiz essa proposição com técnico, com analista, com auditores, com quem quiser conosco lá. E ver, fazer uma devassa, como eles sempre falam, né? Por que não se fez isso? Agora, a Santa Casa ela é uma instituição que tem um corpo técnico refinado. Há 30 anos você refinou médicos. Se entrar o pessoal da prefeitura lá, não sei o que pode acontecer, você acha? Vai acabar isso tudo, a Santa Casa acaba. É uma pena que essa discussão ainda vai longe, né? Não, vai longe porque tem vários problemas. Eu não vejo autoridade, neste momento, moral, embora seja o único órgão que possa intervir, da prefeitura intervir. Porque a prefeitura é parte dessa briga. A prefeitura está brigando com a Santa Casa, que fala que tem 14 milhões para receber da prefeitura. E a prefeitura fala que a Santa Casa que deve à prefeitura. Então, não é de bom tom que a prefeitura indique com autonomia total o caso. Eu acho que esse caso devia escolher um gestor em comum acordo com o aval da prefeitura, claro que é quem vai ter que assinar o ato, mas em comum acordo com o Gilberto Figueiredo e com o Ministério da Saúde. Um gestor para auxiliar a Santa Casa. Neutro, né? Neutro e competente. Sim, claro. E especialista em administração hospitalar. Entendeu? Para mostrar para a Santa Casa o que está errado lá dentro. E a prefeitura também. E mostrar para a prefeitura o que está errado lá dentro. Tomara que o que esteja faltando lá não é o dinheiro que sobrou no motel. Tomara. Porque 14 milhões é dinheiro, hein? Porque isso que é o valor da emenda, né? E outra Antero coisa. são 8 meses, 10 meses da folha de pagamento da Santa Casa. Exatamente. Simples assim. Só tem uma coisa em tudo isso. Ontem o Wellington Fagundes se manifestou na tribuna do Senado e foi aparteado pelo senador Jaime Campos, hipotecando solidariedade. Olha a que ponto nós chegamos. Desde o primeiro dia eu disse isso aqui. A intervenção sem dinheiro resolve. A intervenção pura e simplesmente resolve o problema. Você veja só, professor, nós tínhamos aqui 632 pacientes no serviço de oncologia e hemodiálise. 611 adultos e 21 crianças. Esse povo está na berlida.
Não, mandei para o Hospital de Câncer, outro para o Hospital Geral. Mas onde é que está esse pessoal? Eu tenho amigos que fazem hemodiálise. Eles não podem ficar um dia sem hemodiálise. Não pode ficar um dia. Pode ficar um dia. Pode, É um sofrimento. Aliás, deixa eu dar uma boa notícia aqui sobre a hemodiálise. Eu entrevistei na última quinta-feira, ontem, né? Ontem, quinta-feira. O doutor João José, que é o deputado lá de Tangará da Serra, ele é médico. Médico. E ele está conseguindo reativar o transplante de rim em Cuiabá. Olha aí. Que já fez no passado, fez muito no passado. Isso foi desativado. Ele conseguiu o apoio de dona Virgínia Mendes. E eles estão reativando isso. Dona Virgínia passou por isso, né? A dona Virgínia recebeu, ela sobrevive com o rim do Mauro Mendes. Do Mauro. Passou por isso. Né? Conhece bem o que é. Conhece bem o que é isso. E ele falou o seguinte, que ele está muito impressionado com a sensibilidade da dona Virgínia. Claro, quando ele falou o negócio de transplante de rim... Lembrou dela na hora. Veio à mente na hora. Veio à mente na hora. E assim, eu ia sugerir para ele, mas ele estava na frente. Entendeu? Ele já tinha falado com ela, já tem o apoio dela, já está acontecendo coisas extraordinárias e ele acha que em abril, maio, nós vamos retomar aqui transplante de rim. O que é uma notícia espetacular para quem faz como diria hemodiálise, Roberto Santos, alvissareiro. Alvissareiro. Agora, doutor João, é um ídolo benemérito na região de Tangará da Serra, por ser médico de caridade. Médico naquela região. Foi daqui para lá, deixou um lastro de amizade muito grande aqui e lá em Tangará e na região também. Por isso é que ele foi eleito. Pela região de Tangará. Ele é muito bem. Ele pareceu realmente muito simples e ele é dessa área, ele gosta dessa área. Então. Eu fui dar uma palestra lá. Nós falamos da participação do Wellington, do senador Wellington Fagundes, em favor da Santa Casa, mas o Jaime Campos aparteou também. O senador Jaime aparteou. Vamos ver o aparte do Jaime. Prefeito de Várzea Grande, Vossa Excelência conhece bem a dona Lucimar, foi obrigada hoje a abrir improvisadamente mais 10 leitos de CTI para atender a demanda. Com o fechamento da Santa Casa, que atende todos os dias quase algo em termos de consulta e internação, 600 pessoas, causou um caos na rede pública e na própria rede privada de Cuiabá e de Várzea Grande. Portanto, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, estamos juntos nessa luta e eu não tenho dúvida alguma que o povo mato-grossense, sobretudo o povo cuiabano, estará nesses próximos dias com as portas abertas da Santa Casa, com a participação efetiva de toda a bancada federal. Infelizmente, eu acho o seguinte, que parte desse recurso da emenda nossa impositiva de 169 milhões, me parece que não está destinado nada para os hospitais públicos de Mato Grosso, ou seja, para a Santa Casa, que é uma entidade filantrópica. Eu acho que a bancada federal teria que ter uma conversa com o governador Mauro Mendes para destinar parte desse recurso para a Santa Casa. Óbvio, sob uma nova gestão, de forma séria, de forma responsável, e assim nós permitimos que milhares, não só de Cuiabano, mas sobretudo, como você disse aqui, é gente do Mato Grosso e até de outros países ali, da própria Bolívia, que constantemente nós temos um fluxo, muita gente, e atendendo nos hospitais municipais, nos hospitais públicos do Mato Grosso. Que é uma parte importante, né? Sim. O Wellington falando em favor da Santa Casa, da saúde como um todo. E ele dá o Jaime levanta uma questão aí. Ele dá o exemplo de Várzea Grande, né? Que já está influindo lá, né? Exatamente. Que nesse bolo financeiro não tem nada para a Santa Casa. Não tem nada para a Santa Casa. Agora, é o que eu pergunto, intervenção ou a paralisação da Santa Casa, resolveu o que até agora? Não resolveu nada. A Santa Casa poderia estar funcionando, atendendo normalmente, porque não pagou ninguém. Quem trabalha lá está para receber. Alguns foram dispensados, assim, tinha uma gratificação irrisória, foi cortada. O que resolveu? Só os pacientes que levaram. Mas houve um avanço aí, eu acredito que houve, pelo menos houve um avanço, apesar da morosidade toda, houve um avanço que é a questão do plano de ação que o próprio ministro Mandetta pediu para se fazer. Aliás, que o Gilberto Figueiredo está cobrando faz tempo. Cobrando faz tempo, quer dizer, então esse, sem dúvida alguma, é um avanço, é necessário esse plano de ação, esses 2 planos de ações, né? Para que esse dinheiro venha para a Santa Casa. Não adianta você colocar dinheiro numa coisa que você não sabe como é que vai ser aplicado. Falando nisso, professor, o prefeito Emanuel Pinheiro também se pronunciou
com relação à Santa Casa de Misericórdia. Senador Roberto Fagundes, Jaime Campos adiantaram que há um acordo, inclusive com liberação de recursos em Brasília, para a Santa Casa de Misericórdia, desde que o senhor garanta uma intervenção a partir do dia 1º. Como seria essa intervenção? Não, eu estou estudando ainda, não existe uma decisão tomada, quero tomar até semana que vem. Mas já está acordado, inclusive com a bancada federal? Não, está conversado, o ministro tem sido muito parceiro, o ministro da Saúde, mas como eu tenho dito, a Prefeitura de Cuiabá, ela não pode trazer o problema da Santa Casa, que é um problema de gestão interna, para dentro da Prefeitura. Eu não tenho condições de custear... Os senadores já adiantaram, prefeito, que a intervenção vai acontecer. Eu não tenho condições de custear mais uma unidade. Agora, se o Estado ajudar, 70% dos pacientes da Santa Casa é do Estado. Então, se o Estado ajudar, o Ministério da Saúde ajudar, como o ministro já se colocou à disposição. A sociedade, graças a Deus, a bancada federal está nos ajudando, a bancada estadual nos ajudando, a bancada municipal nos ajudando. Estou conversando com a sociedade, com instituições, poderes, todos temos que nos unir para salvar a Santa Casa e não deixar a Santa Casa fechar. Esse é o compromisso do prefeito Emanuel Pinheiro e o que cabe a Cuiabá, a parcela de Cuiabá, a parte de Cuiabá, nós vamos fazer para salvar o patrimônio da saúde pública nosso, que é a Santa Casa. Os senadores pais da bancada já definiu isso. Falta o senhor definir um modelo agora de gestão da Santa Casa, prefeito. Ficou nas mãos do senhor até domingo, digamos, para resolver isso? Não, ficou... Veja bem, os senadores, eles foram conosco, nos acompanharam e estão nos dando apoio total. Todos estão preocupados com a Santa Casa, todos querem salvar a Santa Casa. Agora, se isso vai ser feito através de uma intervenção ou não pelo município, isso vai ser decidido ainda. Não tem. Vai ser decidido ainda. É porque a Câmara solicitou. Publicamente tem que ser respeitado o pedido da Câmara. A Câmara tem sido muito parceira, o presidente Misael Galvão tem sido um gigante nessa discussão, junto com os vereadores Toninho de Souza, Renivaldo Nascimento, Chico 2000 e Luz Cláudio. Eles têm defendido, e agora com a CPI também o vereador Justino Malheiros, todos estão preocupados com a Santa Casa, como eu estou também. Mas eu tenho a responsabilidade com o município, certo, que eu administro para 700 mil pessoas, onde eu tenho várias unidades a serem entregues, serem mantidas. Eu tenho um novo hospital municipal que eu estou entregando agora, que é mais uma unidade que o município vai ter que arcar, e dentro dele vai funcionar o novo pronto-socorro de Cuiabá. Daqui a alguns meses eu estou entregando a UPA Verdão, certo? Tem que reestruturar o atual pronto-socorro, tem que reformá-lo e ali vai virar o Hospital da Família. Ou seja, então é muita responsabilidade para Cuiabá. Para a gente concluir, agora quero ajudar a Santa Casa também. A pressão já vem da bancada federal, inclusive dizendo que vai haver uma intervenção. O senhor não garante isso, apesar desse apelo ou de uma proposta de ajuda da bancada do Congresso, aliás, do governo federal? Por amor a Cuiabá, certo? Eu faço tudo que estiver ao meu alcance para salvar a Santa Casa. Eu faço tudo que estiver ao meu alcance para salvar a Santa Casa. E por amor a Cuiabá, certo? Eu tenho que observar os limites da nossa cidade de assumir sozinho uma responsabilidade desse tamanho. Se todos fizerem a sua parte, se todos ajudarem, todos, inclusive a sociedade também estando ao nosso lado, como está, aí Cuiabá tem condições de liderar esse processo. Mas sozinha, Cuiabá não tem condições de manter a Santa Casa. Garantiu algum recurso ou não? Oi? Garantiu após. Não, a bancada e o Ministério da Saúde garante após a gente entender o que está acontecendo com a Santa Casa e promover e construir um grande plano de ação a curto, médio e longo prazo. O prefeito Emanuel Pinheiro, nessa entrevista dada ao Porto, você vê que ele está meio abatido. Ele tinha acabado de entregar os kits escolares, uniformes escolares. Sim. E chorou, se emocionou. E chorou na entrega dos kits. A Márcia tem feito um trabalho... dos 300 anos Edivaldo, de olha, a Márcia tem feito um trabalho social muito bom, viu, Otero? Eu tenho acompanhado o que a Márcia Pinheiro vem fazendo. O trabalho dela é muito bom em Cuiabá, né? Agora, você vive cobrando aqui, né? Eu acho que o Emanuel mandou a resposta para você. Você vive cobrando assim, mas o que a gestão Emanuel fez? O que vai fazer? Não tem nada. Ele respondeu para você aí, você viu? Vou entregar isso. Falou um monte de coisa que ele vai entregar aí nos próximos dias aí. Eu tô surdo. Como é que é? Eu tô surdo. Cara do céu, olha assim, pega a lista dos 300 anos de Cuiabá, da criação. Quando ele criou a Secretaria dos 300 anos, ele elencou uma série de obras da Secretaria dos 300 anos. Não deu tempo ainda, não começou nenhuma. Daquelas obras que ele indicou para a Secretaria dos 300 anos. A única coisa que ele fez na Secretaria dos 300 anos foi alugar 2 casas para funcionar a Secretaria, que não funciona em nenhuma delas, contratar, nós discutimos isso no programa Opinião, 15 a 18 assessores,
E assim, para que serve essa secretaria? Eu queria entender isso aí. São mais de 3 milhões por ano de gasto entre aluguel e funcionário. Nós fomos Esse contra é o dinheiro a criação dela lá atrás. lá atrás. Assim, eu torço para o Emanuel Pinheiro fazer uma boa gestão, mas quero concordar com você. A dona Márcia, inclusive, a gestão estaria muito melhor se a principal ideia dela no início do governo tivesse saído do papel. Quer dizer, esse é um governo de bons projetos que não saem do papel. Por exemplo, o Bosque da Vida, que a dona Márcia lançou. É uma Cada ideia. criança nascida Ia ganhar um enxoval, ia ganhar uma árvore para os avós, para o pai, para a mãe cuidar. Ia ser um bosque extraordinário. A ideia da dona Márcia é fantástica. Até hoje não executou, gente. Pelo amor de Deus, é difícil isso. A prefeitura tem horto. A prefeitura produz árvores. Ia ter que gastar o enxoval para as crianças carentes, porque as que não são carentes não precisaria da prefeitura dar enxoval. Ia gastar enxoval para as crianças carentes. E ia fazer uma política para a Cidade Verde. Nós estamos entrando na semana do aniversário de Cuiabá e essa ideia genial da dona Márcia não começou. Não começou. Mas eu concordo com você. Tem muita coisa sendo feita na área social, inclusive eles fazem um bom trabalho, a Prefeitura de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro, na área da educação especial. Muito, eu acompanho isso de perto. Sempre acompanhei. Embora isso não seja obra, mas é uma obra, mas ao mesmo tempo é uma ação relevante. Muito. Não seja obra, não. O ser humano... porque você não inaugura o ser humano, né? O novo ser humano. É uma obra. Mas é uma ação obra espetacular. Pô, como? Agora, as obras a gente tem que procurar para ver onde é que estão também, né? Está aqui, o Emanuel confirmou ontem a matéria da Thalita Amaral, durante e depois desse lançamento dos 300 anos, que ele, por divergência política, ele confirma que está magoado por ser forçado a cancelar o festival. Matéria da Thalita Amaral, no nosso site, Gazeta Digital. Então, vamos... eu acho que há controvérsias aí, né, Edevaldo? Eu podia ter feito no SESI Papa. Podia, né? Podia. Porque a alegação foi falta de segurança, né? Não. Mas quantos eventos foram feitos lá? Mobilidade. Mobilidade, Vim de venda é feito lá. E aí? Qual o problema de mobilidade? Mobilidade que ele tinha que resolver com a Secretaria de Mobilidade dele. Ele podia ter feito, mas tudo bem. Mas você sabe, eu acho que a cidade não está sentindo falta dessa festa. A resposta foi negativa em função da mobilidade. Você levantou uma questão. O Vim de Verde é o carnaval inteiro. É o carnaval inteiro lá. Carnaval inteiro. Lá. E lotado. Os festejos de Cuiabá, mais de 3 100 dias. mil pessoas lá. Todo dia, mais lotado. Então, verdade, assim, mais lotado. Mas que acabou de ser realizado. Acabou de ser realizado lá. Acabou. Qual o problema que teve lá? Não pode. Pode fazer o Vim de Verde? Não pode. Pode fazer a vinda do Papa? O Papa. Sim. É verdade. E não pode. Pelo amor de Deus. Vamos ao seu comentário. Embora eu acho que o governo devia ter liberado a arena. Eu também acho. Nada justifica a não liberação. Não. Nada inclusive, justifica tem um probleminha aí. Aceitar a recomendação do Ministério Público. Inclusive tem um probleminha aí que está nos bastidores, que é um troco do Emanuel na federação. Embora não seja troco, seja uma decisão também do pessoal da vigilância sanitária. Eles estão interditando a arena. E aí a prefeitura tem poder de polícia, pode fechar a arena. Tomara que não feche, né, para não prejudicar o Cuiabá na Série B. E o seu secretário de Ordem Pública gosta disso, que é o Coronel Salles. De confusão? Não, gosta tem que sair de confusão. Desse tipo de autoridade. Tem que partir para a harmonia, não pode entrar nessa agenda. Mas se chegar... Bolsonarista, até Bolsonaro está saindo, não vai sair. Vamos ao seu... Ontem o professor João usou o meu discurso. Falou o discurso. Lembrou o tempo que ele era candidato. Foi. Vamos ao seu comentário, Antero. Meu comentário é o seguinte: como a gente previa que as coisas iam andar na Justiça Eleitoral de Mato Grosso, e como, aliás, previu o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Márcio Vidal, os magistrados que compõem o pleno do Tribunal Regional Eleitoral começam a decidir na próxima terça-feira, dia 2 de abril,
o futuro político da senadora Selma. A juíza aposentada, que usa o nome de juíza Selma como senadora, lá no painel do Senado está a juíza Selma, é acusada de ter praticado crime de Caixa 2 e abuso de poder econômico. Só para entender o que ocorreu. No processo eleitoral, ele começa sendo movido pelo candidato da Rede, o advogado Sebastião Carlos, que é o presidente da Academia Mato Grossense de Letras. E ele inclui como réu a senadora e também o seu suplente Gilberto Possamay. O relator desse processo passou a ser o desembargador Pedro Sakamoto. Depois da entrada do Sebastião Carlos, o Ministério Público pediu para ser parte integrante do processo. E o Ministério Público hoje faz parte da ação. Então, além da acusação feita pelo advogado Sebastião Carlos, há acusação também do Ministério Público. Se o pleno do TRE, que começa a decidir na terça-feira, pode terminar na terça. Se ninguém pedir vista, termina na terça. Se o pleno do TRE decidir pela cassação do mandato, tudo termina para a senadora? Não, ela poderá recorrer ainda no cargo. Ainda no cargo. Do que a senadora está sendo acusada? O Ministério Público Eleitoral e o Sebastião Carlos requerem que sejam reconhecidas a arrecadação e gastos ilícitos de recursos combinados com práticas de abuso de poder econômico e, consequentemente, a cassação de diplomas da senadora e do suplente. Caça a chapa, o que, pela jurisprudência atual, embora isso vai ter que ser uma decisão do Supremo, aliás, do Tribunal Superior Eleitoral, pela jurisprudência atual, essa cassação dos diplomas e do mandato, ela implicaria em nova eleição e não na transferência da vaga para o Carlos Fávaro, que também está atuando como amicus curiae no projeto. No caso, o inimigo curiae, né? A Selma Arruda é acusada de prática de Caixa 2 ao contrair despesas de 1,2 milhão, valor que teria sido criado com origem clandestina, quitado com origem clandestina. Ou seja, dinheiro não declarado e nem vinculado à conta bancária do candidato. Quando o cidadão vai ser candidato, ele só pode fazer gastos depois que ele abre uma conta de candidato. Esses 1.200.000 foram pagos por Selma Arruda e pelo seu suplente, ilegalmente, antes do período permitido, o que é Caixa 2 e abuso de poder econômico. De acordo com informações da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, Selma Arruda teria recebido 3,1 milhões do primeiro suplente de sua chapa. Desse total, 1,5 milhão foi utilizado na pré-campanha, mas não foi declarado à Justiça Eleitoral, o que significa a prática de Caixa 2. Essa sessão vai ser muito interessante, é importante que a imprensa acompanhe essa sessão, porque ali vão estar todas as verdades. Vai estar o depoimento do Brasil e tal. A senadora Selma Arruda, é bom que se diga, ela nega todas as ações e espera que a ação contra ela seja julgada improcedente. Ela tem esperança de que o Tribunal Regional Eleitoral julgue improcedente a ação. Agora, está chegando o desiderato, né? Vão decidir na terça-feira se ela continua ou não senadora. Vou deixar um palpite. O Tribunal Regional Eleitoral vai cassar o diploma dela. Seja qual for o resultado, se ela pode recorrer. A senadora Selma, ela continua no cargo recorrendo. Recorrendo. Se ela ganhar aqui, quem recorre é o Ministério Público. Tá? Se ela perder, quem recorre é ela. Tá. Ela não perde o cargo de imediato. Não perde o cargo de imediato, aí vai ter que ser julgada no Tribunal Superior Eleitoral. Só como um ingrediente importante, a senadora Selma é uma das signatárias da CPI da Toga. O que é a AIJE que você falou aqui? Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Pois é, mas se ele já detectou que ela recebeu 3 milhões e 100, ela já recebeu acima do teto, porque está 3 milhões? Sim, mas isso aqui foi antes da campanha, inclusive. Também pior, né? Pior ainda. Pior ainda, que é o período proibido. Sim. Ela não recebeu na conta de campanha dela e nem gastou na conta de campanha dela. Sim, e a prova do recebimento e dos gastos veio com o Bacen liberando o sigilo bancário. Entendi. Bom,
Bom fim de semana para o senhor, senador Antero. Bom fim de semana, professor Haroldo. Nosso PhD. E a gente volta com a graça de Deus segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo.